Agora eu converso com a Virgínia, que faz o papel da madrasta do bolinho do Nelson e da Gabriela. Como que foi o trabalho para você, Virgínia? Olha, para mim o espetáculo foi maravilhoso, já falei isso com o Marcos, falo para você que realmente é algo único. Como que foi para você estar nesse grupo, ser tão... A crítica, gente, é algo muito complicado. Ou ela acaba com você, ou ela também te põe nas alturas, que foi esse caso aqui. Colocou nas alturas, acho, realmente mais do que merecido, que às vezes a crítica é injusta, mas mais do que merecido. Como que foi esse trabalho? Como que você desenvolver esse personagem, essa madrasta? Que ela não é má, mas ao mesmo tempo ela é boa, mas também ela não é boa. Eu não consegui entender. Eu acho que esse foi o grande segredo, né? Não torná-la um bicho-papão. Na realidade, ela é humana, né? E às vezes ela era boa, às vezes ela era má. Ela era simplesmente humana, né? Então esse que foi a grande orientação do diretor, de não fazê-la um estereótipo. Gente, isso aqui, você anda muito bem de salto, parabéns. Viu? Muito obrigado. Olha, ponta calcanhar sem falhar em uma. Pois é, a gente treina desde criança, na verdade, né? Quem nunca viu um salto e já botou no pé, na verdade? Dois personagens, o Pascoal e o Serginho, né? Como que foi trabalhar com dois personagens totalmente diferentes e oposto, né? O pai e o amigo, que divide o outro que castra todo sonho e a vontade, né? A Gabriela. O pai, na verdade, a gente teve um pouco mais de dificuldade em função de que ele já havia falecido. Então, o que a gente tinha realmente eram documentos, cartas, e foi por meio desses documentos que eu acabei criando essa figura que muitas vezes as pessoas dizem que é patética, de certa maneira, mas eu acho que eu observei muito o próprio Nelson também, a figura do Nelson, e busquei... Nelson é muito carinhoso, né? Ele exatamente. E eu acho que o pai dele também era uma pessoa também que tinha essa coisa meio que dialética, né? Por um lado era uma pessoa muito carinhosa, muito amável com seus filhos, super protetor, e ao mesmo tempo era um cara que castrava, e então... Esse foi um grande desafio de passar, né? Um pai bonachão e ao mesmo tempo esse pai que castra mesmo, assim, os próprios filhos e tal. E o Serginho foi um personagem que apareceu após, assim, o próprio relato da madrasta, que falou, tem um amigo dele, conviveu, que é o Serginho, vai lá, conversa com ele. E aí eu pude conhecer um pouco mais a figura que eu, na realidade, faria no palco. Você, Verônica, que fez o papel do Nelson na infância, você então pegou um pedaço da infância do Nelson, curtiu tudo aquilo, viu tudo que ele passou, algumas coisas que a gente fala, gente, que forte, né? E também traz e participa no texto também. No que você mexeu no texto? Onde você participou de tudo isso? Então, desde o começo, quando ele trazia essas histórias faladas, o que mais me tocou mesmo foi a história dele criança. E isso me tocou de um jeito que eu acho que me deu vontade de escrever. E me deu vontade de trazer coisas lúdicas mesmo. Eu lembro que o Marquinhos tinha comprado a máscara do Mickey para uma outra coisa, e quando a gente foi propor a cena do leite, me deu vontade de usar. Então, foi um conjunto também de ver o Nelson falando daquela experiência no alto dos 49 anos, de uma parte cindida dele, me permitiu criar muito livremente, sem me preocupar se eu estaria invadindo demais. Ele me deixou muito livre para isso. E aí, quando você fica livre, você deixa fluir tudo que está dentro. Então, para mim foi muito confortável. Quando as pessoas vêm, a gente sempre pensou que a tendência fosse falar só da questão de hoje dos homossexuais, da busca pelos direitos. E uma parte que toca muito e que me tocou muito é a questão familiar. De uma pessoa ficar à margem da própria família, à margem do afeto da própria família, por ela ter uma condição, que não é nem uma opção. É uma condição, no caso da Gabriela específico. Então, isso foi o que me tocou muito, que também me inspirou para escrever o texto, uma parte do texto, que era tão natural para ela ter esse vazamento de afeto, que a gente só conseguiu olhar o outro lado, entendeu? A gente, eu digo, a sociedade. Então, para mim, fica muito essa lição de amor.
Você que faz o papel da irmã da Gabriela, do Luiz Antônio. Como que foi? A irmã, ela participa muito da vida. Acho que foi a pessoa mais próxima da Gabriela, próxima do Luiz Antônio, próxima da família. Era a ponte dela com o restante da família. Como que foi para você trabalhar com o personagem, sentir ser essa ponte? Como atriz vai ser na ponte toda essa história? Então, é louco porque ela esteve presente no primeiro momento dando depoimento. Ela foi uma das pessoas que foi muito sincera nas palavras, no depoimento. Então ela falou de coração tudo que aconteceu, tudo que ela sentia. E realmente ela foi para a Espanha e fez essa ponte e se deparou com o Luiz Antônio chegando perto do fim, né? E ela é uma figura muito importante para a peça e para essa relação familiar da família Luiz Antônio e o pessoal aqui no Brasil. Olha, eu já trabalho com teatro há mais de 3 anos, o Lu, nosso câmera editor, também trabalha há mais de 3 anos. Assisti várias peças, tive uma imensa oportunidade de ver muita coisa bonita, mas nada tão chocante, porque ele virava, ele parava no meio e falava assim, meu... Ele virava, Cris, você via que era algo que criou um impacto, não esperávamos, lógico, um espetáculo lindo, mas não tão envolvente assim, que mexesse com o universo ali de quem está assistindo na hora. Se desloca, não interessa a opção, nada, você se envolve com a história. E realmente, acabou ele falou assim, meu caramba, que trabalho de imagem, que coisa linda, né? Que participação boa na voz. Eu olhei, eu falei assim, gente, ela tá diferente, tinha uma coisa assim... Amy Winehouse, teve alguma coisa ali ou não? Já teve pessoas que comentaram sobre isso. Uma das curiosidades é que é natural não me reconhecerem depois do espetáculo. Assim. Eu fiquei nessa dúvida também. Eu normalmente venho, todo mundo cumprimenta e eu passo e eu me divirto um pouco com isso, tipo, meio que anônima. Aí as pessoas perguntam, nossa, Nelson, quem era aquela travestida sexual que estava na peça? Eu ia falar. Não, é a Dai, aquela que tá sentada ali. Mas, nossa, aquela menininha ali. Não pode ser aquela. Eu falei, Como um personagem muda a pessoa, como muda o ator, né? Foi muito divertido nesse aspecto pra mim, porque sempre foi uma das minhas pesquisas como atriz, assim, a questão da presença, do quanto isso pode te transformar em cena, né? Porque quando eu recebi o convite para cantar no espetáculo, porque eu já canto desde pequena, já tenho uma formação como cantora, depois veio a atriz, né, me formei como atriz e tal. Quando eu paro para pensar com relação à música, a música é como se fosse um grande mote do espetáculo que vai conduzindo, como se tivesse sempre um pano de fundo musical. E ao mesmo tempo essa figura que é homem, que é mulher. E aí, ao mesmo tempo que viram para mim e falam que os travestis sempre têm essa diva, que se apaixonam e querem ser. Então, é nesse lugar que eu busquei me divertir, que busquei trazer e acrescentar, né? Fazer parte disso tudo de alguma maneira. E é muito divertido porque cada um de nós começou a mostrar esse lado musical. O Marcos aprendeu a tocar sanfona, eu faço aquela... O Marcos não toca sanfona? Ele aprendeu para esse espetáculo. Olha só, rapaz prendado. Tá, prendado, mas tá aprendendo a sanfona. Aí o Lucas tocando baixo, a Virgínia também o baixo. Ninguém tocava nada, não fala isso. Não, ninguém tocava nada. Gente, eles são atores mesmo, enganam a gente facinho. Gladys, adotei esse menino aqui. É assim que começa a nossa peça. Há 2 semanas atrás eu tive com o Nelson Baskerville e falamos de Luiz Antônio Gabriela. E hoje eu estou aqui nesse... Eu vou falar, não é um espetáculo, é um show, né, Marcos? Porque quanta emoção, quanta coisa acontece nesse palco. Que não é um palco, é um espaço antes de tudo. Você faz o papel de Gabriela. E... desde quando eu vi há um tempo atrás o vídeo, do começo acho da montagem, começaram a montar em fevereiro alguns vídeos, tinha um olhar diferente, tinha uma jogada diferente, pessoalmente a mesma visão que eu tive. Como que foi trabalhar com o personagem Gabriela? Como que foi se vestir de Gabriela e sentir a Gabriela? Porque eu acho que você viveu esse pedacinho da Gabriela, né? Difícil, né? Foi bem difícil. Porque as minhas referências eram as cartas,
porque não se tratava de um personagem vivo, e o depoimento das outras pessoas. Então as outras pessoas falavam dele e eu escutava. Isso já serviu para fazer a montagem da pessoa em cima do palco. E daí a gente foi fazer um trabalho de campo, a gente foi buscar a figura do travesti, a gente foi conversar com um amigo dele que é travesti, que mora em Santos, que é o Serginho, que também está no espetáculo. E tudo isso foi acontecendo naturalmente. Eu costumo falar que a grande pérola e o grande achado para montar ele foi conseguir descobrir o que estava no intervalo entre o homem e a mulher. E eu lembro de um relato que o Serginho deu pra gente, que a gente estava lá entrevistando ele, e ele falava assim, é muito difícil para mim, porque eu não sou considerado uma mulher, porque de fato eu não sou uma mulher, eu não sou considerado um homem, porque de fato eu não sou um homem, e esse intervalo da existência, de não saber o que é dentro da sociedade, essa foi a pérola. Essa foi a pérola. E aí tudo isso foi jogado em improvisação, no processo de criação, e ajudou muito. Aí eu lembro que teve no ensaio que a gente estava em trabalho corporal e a gente começou a fazer com os pés levantados, como se estivesse num salto, mas sem o sapato. E isso também contou demais. É que você não usa salto, você simula o tempo todo, né? Simula. E conta demais, porque dá uma altura que eu precisava, porque o Luiz Antônio era uma pessoa alta, e dava um desequilíbrio que é muito importante para a criação, muito importante para ele no espetáculo. É uma pessoa que está o espetáculo inteiro em desequilíbrio, se desequilibrando a todo momento. E não é uma ficção, é uma pessoa que existiu, a Gabriela existiu, o diretor é irmão da Gabriela. Existe uma responsabilidade de lidar com a história de alguém muito, muito grande, porque sim ou não... existem vários pedidos, a gente não pode falar muito, né? Apesar que está entrando na última semana, não pode falar muito da exibição da peça, mas fica um peso muito grande pro ator, não fica? Fica. O medo e o que eu peguei bastante para trabalhar era o fato de que eu não queria, eu e o grupo, a gente não queria fazer um espetáculo que caísse no clichê. Ou que caísse naquilo do tipo, vamos falar de travesti, vamos. E aí parecia um monte de figura montada no salto com maquiagem. E a gente não queria isso, a gente queria fugir um pouco dessa temática e ao mesmo tempo não queria perder o lirismo e a ambiguidade de uma travesti. Então, com relação a isso, o processo foi lindo, porque e aí a gente ia sair e falava assim, nossa, é uma figura maravilhosa. E o mais importante, que eu acho que é um ganho para o espetáculo, que as pessoas saem daqui, e isso para o artista é inenarrável, é que as pessoas saem daqui e as pessoas têm outra relação do travesti. Saem por essa porta do teatro, encontram um travesti na primeira esquina e a visão mudou totalmente. Eu acho que não só a visão com o travesti, a visão com a vida, né? Porque é tanta emoção, a intensidade, todo o espetáculo, você sai com ela dentro, você sai valorizando sua família, seus amigos, o seu dia a dia, o prazer do trabalho, o prazer de poder ter a oportunidade de ver um trabalho como esse. Então é muita emoção, porque, gente, olha, é intenso. Se eu tivesse gravado essa matéria antes da apresentação, com certeza eu acho que eu não ia ter tanta emoção expressa ao mesmo tempo, assim como foi assistir o espetáculo antes. Parabéns. Obrigado. Um convite para quem está em casa, vir ver. Não é um espetáculo, não é um show, é uma lição. Eu nasci voar, eu estou aqui voar. Eu nasci e não escolhi até fralda voar. Eu vesti voar, não escolhi. Eu nasci e quando e onde voar, eu nasci voar. Nem eu mesmo senti